Salve amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Pra Que Serve a Música. E hoje a gente vai entender um pouquinho melhor como que funciona a interação com o público e como que a interação com o público pode afetar a sua improvisação em um evento de música ao vivo. Vamos lá! Então pessoal, é importantíssimo falar do público porque a gente trata muito da improvisação como algo individual, inclusive por mim aqui nesse canal. Eu dou várias dicas para vocês sobre como improvisarem solo e como fazerem isso nos seus quartos, sozinhos, em uma situação de certa segurança, até principalmente se você é tímido. Mas de modo geral a música se faz coletivamente, no mundo inteiro, em diversas culturas, e essa é uma das coisas do porquê que a gente gosta tanto de música. A gente se encontra com as pessoas da nossa cultura, da nossa sociedade, do nosso grupo, tem uma questão assim de identidade identitária muito forte, a gente se identifica com certos estilos de música, então essa troca com outras pessoas acaba sendo assim o fogo, assim, a chama que acende na gente essa vontade, às vezes, de voltar e fazer música. Inclusive como um ouvinte ou como um espectador, alguém que gosta de ir em shows ao vivo, que gosta de ir em eventos ao vivo, não só para ver a banda tocar, mas para ver outras pessoas, então se comunicarem e você está naquela atmosfera do ao vivo, certo? Aquela atmosfera às vezes de uma festa, às vezes um pouco mais séria, às vezes até religiosa, mas todas musicais, todos os eventos musicais. Essas interações são todas interações interpessoais e elas podem e elas afetam muito fortemente a maneira como a gente toca, a maneira como a gente improvisa. Improvisa é o meu foco aqui, mas é para fazer música em geral. Em específico, algo que a gente fala muito aqui nesse canal, que é o estado de fluxo, que é você entrar naquele estado alterado de consciência enquanto você faz música, no qual a música parece que se faz sozinha. Ela se vai puxando a partir de você, ou você vai quase que sendo guiado por ela. Esse estado, que eu falei bastante já em vídeos como esses aqui, que eu vou deixar aqui nos cards, ele é especialmente afetado pela questão da interação com o público, e especialmente que tipo de público que é. Um fato importante aqui é que culturas diferentes pensam essa relação entre público e improvisador, ou público e músico, de uma maneira bastante diferente. Então, no vídeo de hoje, em específico, eu quero trazer algumas ideias de uma outra cultura. Considerando que a nossa cultura, apesar de híbrida, de global, de totalmente misturada, especialmente aqui no Brasil, mas eu estou tratando ela de maneira geral como cultura ocidental, mais por causa da nossa herança, essa nossa herança europeia, em formas de pensar, de conceptualizar as coisas, os nossos dualismos mentais e também a nossa maneira de pensar na música, principalmente enquanto obra. Como a gente está muito concentrado nisso, às vezes as questões de minúcias do momento do ao vivo, que é quando a música, essa obra, realmente se produz, e a gente às vezes perde um pouco dessas nuances. Não na prática, né? Mas na teoria, nos modos como a gente fala sobre música. Outras culturas colocam no próprio modo de falar sobre essas coisas, nos termos que eles utilizam e nas suas teorias musicais, questões que são do momento ao vivo, que não são da obra musical em si mesma, quantas notas tem, quantos ritmos são, quais são os ritmos, como executar isso, mas sim o contexto. E aí que eu quero entrar. Em específico, a gente vai falar aqui da cultura do Oriente Médio, especialmente de um estilo musical chamado Tarab, que pode ser ouvido em lugares como Cairo, no Egito, na Síria, em diversos outros lugares. Aqui está um exemplo do Tarab. Por que eu estou mostrando isso então? O Tarab representa uma cultura, e tem muitas outras, uma cultura musical onde a questão do êxtase musical que a gente trabalha nesse canal é muito importante, da improvisação também, a improvisação relacionada com o êxtase e, hoje, como é o tema,
a questão da interação do público. Todas essas questões parecem formar uma unidade do qual esses músicos são geralmente conscientes, muito conscientes disso. Eu baseio o que eu vou falar no vídeo de hoje, né, sobre essa cultura da qual eu não sou nem um pouco especialista, né, eu sou um músico ocidental e tenho esses preconceitos, mas eu também sou um pesquisador. Então eu li alguns artigos sobre música árabe, sobre como pensam no caso do Tarab, e decidi fazer esse vídeo trazendo um pouco dessas informações. A minha base é este livro aqui, ó, que eu não achei ele em português. Ele se chama In the Course of Performance, editado pelo Bruno Nettel, que é um etnomusicólogo. Eu vou deixar aqui o link, né, dessa fonte. Eu estou me baseando aqui em 2 artigos de 2 autores, um deles chamado Stephen Bloom e o outro é o Ali Jihad Hassi, que é inclusive um músico do Tarab, um improvisador que estuda há bastante tempo o Tarab, e é do Hassi essa teorização de que existe no Tarab uma interação que leva ao êxtase. Uma segunda diferença importante é que na cultura do Tarab, quando a gente pensa assim, o que se espera do músico? Quando você diz que ele é um bom músico, assim, o que a gente espera que ele faça? No Tarab, no caso dos improvisadores, né, que tem muito espaço para improvisação lá também, se espera que ele saiba adequar aquilo que ele está fazendo, a música, ao momento presente e ao evento do ao vivo. E daí que você vê como que é importante esse evento. Porque isso não se fala tanto no Ocidente. O que a gente se preocupa mais para saber se um improvisador é bom, se ele não é se ele consegue controlar o material musical. Se ele tem realmente um bom controle musical, melódico, rítmico, se ele consegue, por exemplo, criar uma coisa e sair variando. Qualquer tipo de manipulação do material musical em si mesmo. Enquanto na cultura do Tarab é muito mais essa questão assim, como é que eu posso alterar esse material, né, da mesma forma, mas para me adequar a uma interação. Isso funciona muitas vezes nesse artigo, isso fica explícito, que é a questão de que às vezes alguns artistas do Tarab vão preferir tocar ao vivo com as luzes acesas, justamente para poder visualizar o público, até mesmo trocar olhares com o público, perceber como é que o público está se mexendo, se o público responde, se o público está entrando em êxtase. Afinal de contas, se o público está tendo uma experiência um pouco monótona, se está tedioso, se espera do improvisador do Tarab que ele saiba conduzir isso para um local melhor, o que só pode ser feito ao vivo, quando você já está ali na hora percebendo que está dando certo ou que está dando errado. Por fim, o propósito explícito de um bom Tarab, né, de uma boa performance Tarab, é o êxtase coletivo. Então é muito importante, isso é algo que a gente tem que aprender aqui nesse canal e para falar para vocês dessa diferença entre o êxtase individual e o êxtase coletivo, porque eu estou muito preocupado com o êxtase individual e como cada um pode chegar individualmente nesse estado de fluxo através da improvisação. Mas com certeza, ele é um processo coletivo. Independente se é no caso da Tocata, o encontro de improvisação musical aqui de Florianópolis, onde só tem pessoas tocando, músicos e não músicos, mas todos tocam. Assim como no outro contexto onde o público está separado. Na verdade, a sensação do público de estar se sentindo extasiado pelo improviso, pelo que está acontecendo, motiva o improvisador. Ele tira energia disso e a gente sente isso, realmente, essa energia, a gente sente ela, ele pode devolver ela para o público e o público então devolve ela para o improvisador. Hassi teoriza que isso é um modelo de feedback, existe um feedback loop, ou seja, você dá algo, o outro dá mais, aquilo cresce, daí você dá, o outro traz de volta, aquilo cresce cada vez mais. E que uma das maneiras de explicar o êxtase no Tarab seria através desse modelo. Vai ocorrendo esse feedback entre intérprete e plateia, intérprete e público, ele vai crescendo até que chega num momento em que você pode chamar de um êxtase, que está ocorrendo em todo aquele evento, a atmosfera inteira muda. Se o êxtase não for coletivo, a gente pode dizer que não é um bom Tarab, não é uma boa performance de Tarab naquele dia em particular. E nem sempre isso é tão evidenciado no caso da nossa cultura. Pra gente é óbvio, certo? A gente vai num show ao vivo, a gente sente a energia, a atmosfera, tem interação. Tudo é a mesma coisa, na verdade. A única diferença é que certas culturas, como a do Tarab, têm termos específicos, pensam nisso conscientemente. A gente sempre precisa aprender muita coisa, assim, ter bastante técnica, estudar um instrumento, percepção musical, etc., para chegar lá e improvisar. Mas não é só isso. A cultura do Tarab mostra pra gente que o improvisador deve também se adequar ou limitar o fluxo da sua improvisação de acordo com o que está acontecendo
no mundo externo, objetivamente falando. Então é uma espécie de cultura musical muito mais extrovertida. Enquanto que, por exemplo, a minha é muito mais introvertida. Como vocês podem perceber, eu posso estar improvisando com os olhos fechados, assim, pensando em mim mesmo. É claro que eu estou conectado com todo mundo, mas são pequenas diferenças de atitude que fazem toda a diferença na hora do resultado final de uma performance ao vivo. Outra coisa que eu acho fundamental, que eu aprendi muito, né, lendo esses artigos, é que o público tem responsabilidade também. A partir de uma tradição ocidental que a gente herda, nós tendemos a pensar no músico como aquela pessoa que está no palco, ou como um serviçal, uma ideia muito antiga, ou como um superstar, uma ideia bem mais recente, mas lá no palco, sozinho, isolado, e se a música é boa ou se é ruim, é tudo culpa dele, é responsabilidade dele, é porque ele não ensaiou direito, é porque não sabe tocar, ou porque o estilo é ruim, etc, e etc. Pro Tarab isso não é tão verdadeiro assim. Alguns músicos podem conversar entre si dizendo que uma certa performance não foi tão boa, porque não tinha atmosfera. E o que eles querem dizer com isso? Não tinha uma atmosfera boa que propiciasse o êxtase. Eles querem dizer que não tinham muitos ouvintes que conheciam a música. Ouvintes de coração, sabe? Aqueles ouvintes que são da mesma cultura dos músicos. Então, curtem aquele mesmo estilo, conhecem ele por dentro e têm uma certa seriedade na hora de ouvir, entendem que isso é um momento especial, entendem o que é o êxtase coletivo. Esses ouvintes entendidos, que não são qualquer um, eles seriam fundamentais para o músico do Tarab, porque ele está tocando para eles e eles são aqueles que sabem dar a resposta certa. Eles sabem se expressar de forma certa. Quando eles sentem o êxtase, eles expressam de alguma forma, pelos seus movimentos, pelos seus sons coletivos, né, para o performer que está indo tudo bem. Então, na verdade, o público tem uma certa responsabilidade em permitir com que o músico entre em êxtase para que ele também possa, o público também possa entrar em êxtase nesse feedback loop junto com o intérprete. Em outros casos, como eu vi nesses artigos, o público também pode atrapalhar pedindo que o improvisador toque uma canção ou algum tipo de melodia que está num outro modo. Ou seja, o que a gente chamaria de uma outra harmonia, uma outra tonalidade que não é aquela que ele está tocando. Sendo que faz parte de um entendimento, assim, quase de senso comum para esses entendidos do Tarab, que manter-se num mesmo modo, manter-se numa mesma tonalidade por um certo tempo propicia o êxtase, porque ele vai se acostumando, ele se sente familiar dentro daquela sonoridade específica e ele vai cada vez fluindo mais nela. Então, você pedir para ele simplesmente trocar seria o mesmo que não compreender como que o próprio músico pode chegar no êxtase. Então, essa ideia de que o êxtase é importante parte do público também. Então, eu acho que a gente pode aprender muito com isso aqui. Porque, com certeza, o nosso público, nós, enquanto público, nós não fomos educados a colaborar com o processo. A colaborar quando, por exemplo, às vezes é preciso fazer silêncio. E às vezes não, às vezes é preciso se expressar. Cada cultura pensa de uma forma diferente isso. É claro que lá no Tarab, se tá todo mundo bêbado e fazendo bagunça e não tá nem prestando atenção na música, isso também é péssimo. O que eles buscam é um equilíbrio, um intermédio entre alguém que se mantém e que sabe se expressar, mas se mantém e sabe se expressar na medida certa para que tudo role. E é justamente essa ideia do público estar voltado para o performer e do performer improvisador estar voltado para o público, eles estarem tendo um cuidado mútuo para que o evento como um todo seja o melhor possível para todos, para ambas as partes. Isso é algo que eu acho que a gente deveria falar abertamente, conscientemente, durante as nossas improvisações ou quando a gente fala sobre música em geral, porque isso não é só da improvisação, é da música em geral. E realmente que nós, como músicos e como público, que a gente possa aprender um pouco com essas ideias e talvez experimentar coisas novas, novas percepções ou novos comportamentos na hora de estar interagindo com a música. Né? Acho que essas comparações, né, Ocidente e Oriente, apesar de partirem de estereótipos, né, que nem todo mundo que é no Ocidente pensa dessa forma, nem todo mundo que está no Oriente ou da cultura do Tarab pensa como eu coloquei aqui. Mas esses tipos ideais ajudam a gente a pensar coisas que talvez a gente possa estar perdendo, certas nuances, e que seria muito bom recuperar. Certo, pessoal? Curtiram o vídeo? Por favor, deixem nos comentários o que vocês acharam dessas ideias todas e como que essa comparação cultural pode realmente ajudar a gente a fazer mais música e melhor. Deixem as dúvidas também, eu vou responder a todos os comentários
Eu adoro responder os comentários de vocês e não esqueçam também de deixar ideias para próximos vídeos, né? Eu ainda tô realmente pensando assim, que mais que eu posso falar? Tem muita coisa, mas eu sei que vocês ainda têm mais dúvidas ainda na cabeça de vocês e vão poder me ajudar bastante com isso. Certo, pessoal? Até sexta-feira que vem, então, em mais uma da série Pra Que Serve a Música. É isso aí. Falou! Eu preciso fazer uma coisa diferente em algum momento.